Saudações! Estamos muito próximos da reunião de cúpula do G20, que esse ano será presidida pelo Brasil e ocorrerá no Rio de Janeiro. Nesse contexto, o webinar Integridade ESG pré-G20 antecipará discussões sobre as propostas que serão debatidas pelos representantes dos países membros e que terão maior impacto nas empresas, seja por via direta ou por via governamental. Nossa equipe fez um levantamento das propostas das trilhas dos Sherpas e finanças e das 3 forças-tarefas do G20. Mobilização global contra a mudança do clima, aliança global contra a fome e a pobreza e a força-tarefa conjunta de finanças e saúde. Após curadoria feita por especialistas consultados pelo portal, foram selecionados alguns temas centrais dos grupos de trabalho temáticos que formam a agenda da cúpula, como sustentabilidade, transição energética, economia digital, tributação internacional, saúde e agricultura. E nós convidamos um naipe de craques para falar sobre esses assuntos. Os painéis desse webinar serão disponibilizados aos organizadores do G20, autoridades públicas, empresários executivos de grandes empresas, além de formadores de opinião. São iniciativas como essas que buscamos para ser o portal de referência ESG no Brasil. Aproveitem o webinar. Olá, bom dia a todos. Eu sou Cíntia Salomão, editora do portal Integridade ESG, e vou mediar o webinar de hoje, o webinar pré-G20, que o Integridade ESG está promovendo. A sustentabilidade estará no centro das discussões do G20 este ano, que terá como tema Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. Pela primeira vez, desde que foi criado, em 1999, o G20, que reúne as 19 maiores economias do mundo, incluindo União Europeia e União Africana, realizará sua cúpula no Brasil, reunindo aqui, este mês, os líderes, os chefes de Estado, que representam mais de 80% do PIB mundial. Diante deste contexto relevante para a sustentabilidade e a governança global, o Integridade ESG está antecipando, hoje, algumas das principais discussões sobre as propostas que serão discutidas na cúpula. Reunimos aqui especialistas de renome em temas como transição energética, governança financeira, mudanças climáticas, inteligência artificial e saúde. Entre as propostas selecionadas para este webinar, algumas foram feitas pela própria presidência brasileira do G20, outras foram feitas por forças-tarefas, como a Força-Tarefa B20, o Fórum do Setor Privado, e outras propostas ainda foram feitas pelo T20, que reúne os think tanks e as entidades acadêmicas mundiais. O objetivo deste webinar é justamente antecipar as principais discussões, os debates de temas principais. Bom, nosso evento está reunido em 2 painéis. O primeiro painel vai reunir especialistas que vão analisar as propostas diretamente vinculadas ao capital privado. E o nosso segundo painel vai reunir especialistas que vão analisar as propostas relacionadas às novas políticas de governança global, que são propostas mais diretamente ligadas ao papel do Estado. E agora nós vamos dar início ao nosso primeiro painel sobre as propostas diretamente vinculadas ao capital privado, ouvindo a economista Vilma Conceição Pinto. Ela é a atual assessora da Diretoria de Assuntos Econômicos e Sociais da Vice-Presidência da República e conselheira da Fundação Dom Cabral. Vilma foi diretora da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, além de ter sido assessora de Economia da Secretaria de Estado de Fazenda do Paraná e colunista de Economia do jornal O Globo. Bom dia, professora Vilma. Agradecemos a sua presença aqui, hoje no nosso webinar, fazendo suas análises a respeito de um tema tão relevante que é a governança financeira global. Bom, professora Vilma, vamos começar o nosso webinar falando de uma proposta que tem sido defendida pelo governo brasileiro internamente, mas também em eventos pré-G20, que é a criação de um imposto mínimo global de 2% sobre a riqueza dos bilionários. Segundo um estudo elaborado a pedido do governo brasileiro pelo economista francês Gabriel Zucman, a criação desse imposto sobre a riqueza dos bilionários do planeta permitiria uma arrecadação global estimada entre 200 e 250 bilhões de dólares anualmente.
Eu gostaria de perguntar, professora, como a senhora analisa essa proposta diante da atual volatilidade do capital financeiro e se a senhora, queria saber também se a senhora acredita que essa proposta tem chances de ser aprovada pela cúpula do G20. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite para participar desse debate. Também eu gostaria de expressar que as opiniões que eu vou expressar aqui são opiniões pessoais, né, e não as vinculam a opiniões relacionadas à minha atual posição de trabalho. A minha análise em relação a esse tema ela tem vários componentes, né? Um primeiro componente ele está relacionado à questão do histórico de impostos mínimos globais, na verdade, histórico de imposto sobre grandes fortunas, né? A gente tem observado que diversos países instituíram esse tipo de imposto e, ao longo do tempo, a quantidade de países que aderiram a esse imposto foi reduzindo. Se a gente pegar um histórico dos países membros da OCDE, por exemplo, a gente tem um histórico começando em 1965, que contam com 8 países que tinham um imposto relacionado a grandes fortunas. Esse número ele chegou a aumentar na década de 70, reduziu novamente, chegou a um máximo histórico nos anos 90, por volta de 1994, 93, chegou a 12 países, e desde 1997 em diante começou a reduzir a quantidade de países que instituíram o imposto sobre grandes fortunas. Atualmente, né, olhando o dado mais recente de 2022, a gente tem que na OCDE, 4 países adotam hoje um imposto sobre grandes fortunas. Esses países são Colômbia, Noruega, Espanha e Suíça. E quando a gente analisa as razões, né, para a redução da quantidade de pessoas de países que adotam esse tipo de imposto, a gente encontra explicações relacionadas à questão do custo-efetividade dessa arrecadação. Então, você tem um custo de fiscalização e de monitoramento por parte do fisco que muitas das vezes pode exceder a efetiva arrecadação, o efetivo ingresso de recursos nesses países. Então, você tem essas análises que trazem um contraponto do ponto de vista dos desafios relacionados à implementação desse tipo de tributo. Por outro lado, e é o que vem sido defendido, e a gente também consegue observar isso a partir do estudo realizado no âmbito do G20 pelo professor Gabriel Zucman, o que a gente consegue observar nesse contexto? Se a gente tem esse risco de mobilidade de capital e de evasão de capital que, de certa forma, inviabilizaria a implementação desse tipo de tributação, a gente precisaria pensar em como que você redesenha essa sistemática para evitar essas questões que hoje impedem ou fazem com que vários países não tenham interesse em implementar esse tipo de imposto. Então, nessa proposta de fazer um imposto mínimo que seja a nível global, que você tenha a adesão de diversos países, isso, de certa forma, poderia mitigar ou reduzir, né, a quantidade de mobilidade e de flexibilidade que esse capital pode existir. Tem uma experiência recente que a gente pode citar nesse contexto. O governo brasileiro publicou uma medida provisória para que fosse instituído um imposto mínimo global, né, no âmbito também da OCDE, para as empresas multinacionais. Então, foi uma medida provisória recente. Vou pegar aqui o número dessa medida provisória, porque minha memória não é a melhor do mundo nesse quesito de números.
precisos. É a medida provisória 1.262 de 2024. Então, essa medida provisória ela foi elaborada para tentar atender a taxação mínima que está prevista nas regras globais contra a erosão da base tributária. Tem o apoio do Brasil, tem apoio dos países do G20, foi desenvolvido pela OCDE, né, e por esses países do G20, e essa regra prevê um imposto mínimo global aos lucros das grandes corporações multinacionais. E aí isso pode evitar a concorrência fiscal que pode existir e ser prejudicial para esses países, né? Então, no contexto brasileiro, recentemente, né, como uma forma de adesão, né, o Brasil já estava aderido a essa regra, mas como uma forma, um passo adicional de implementação dessa regra, foi editada essa medida provisória pelo governo brasileiro. Então, dado que é uma medida provisória, ela já tem, ela já pode entrar em vigor no momento em que ela está publicada, e ela prevê esse imposto mínimo de 15%, que está sendo utilizado a contribuição social sobre o lucro líquido, e isso vai ser aplicável a cerca de 290 grupos multinacionais que atuam no Brasil, né? Então, se você observar, aproximadamente 20 deles são brasileiros, e aí você tem um impacto na arrecadação, né, previsto nessa medida provisória de cerca de 3,4 bilhões de reais em 2026 e de 7,3 bilhões de reais em 2027. Então, você tem esse período aí também para entrar em vigor essa taxação. Então, isso é uma forma também da gente observar um pouco de como vem evoluindo essas discussões e quão importante esse debate no contexto internacional, né? Então, a gente tem esse exemplo recente relacionado a esse tema, e a gente tem essa questão que a gente pode colocar como um ponto também adicional a ser considerado como uma forma de, eventualmente, viabilizar a implementação de um modelo nesse sentido. Agora, sobre a questão da necessidade, né, de se fazer se ter um tipo de tributação mínima para os super ricos. Por que se discute isso de forma tão aprofundada e internacional também? Se a gente pegar aí, de novo, vou vir para o contexto brasileiro, a gente tem aqui no Brasil, a gente consegue fazer uma análise de composição da nossa carga tributária, né? E a gente consegue observar, a partir dessa análise de composição da nossa carga tributária, do quanto a gente arrecada, a gente consegue saber se essa carga tributária ela tem um caráter mais regressivo ou um caráter mais progressivo. Quando a gente olha em termos de nível, a nossa carga tributária em 2022, por exemplo, ela atingiu 33,56% do PIB brasileiro. E quando a gente vai para a parte de composição dessa carga tributária, a gente observa que, em termos de nível, a gente tributa muito acima da média de outros países emergentes, e aqui eu pego a média da América Latina e do Caribe, e a gente tributa muito próximo, né, no mesmo nível da média de países ricos, como a OCDE, os países membros da OCDE. Agora, quando a gente vai para termos de composição dessa carga tributária, a gente observa que no Brasil, a gente, e outros países da América Latina também, tributa-se muito o consumo e tributa-se menos a renda. E quando a gente olha assim, em termos dessa composição, a tributação do consumo é uma tributação tipicamente regressiva. Então, se a gente tem uma tributação que dos 33,5% de carga tributária, 44,7% dessa carga tributária é destinada à tributação de consumo, a gente está falando de tributos que penalizam as pessoas mais pobres. Então, se a gente pegar essa carga tributária em proporção da renda da população brasileira, a gente vê que tem um peso maior naquela população de menor renda.
Quando a gente olha a tributação pela renda, na tributação da renda a gente tem como inserir um tributo que tem um caráter mais progressivo, ou seja, a gente consegue identificar o contribuinte por ser uma tributação mais direta, e nessa contribuição, nessa tributação que a gente consegue identificar o contribuinte, a gente pode aplicar um princípio da justiça tributária. Então, a gente consegue pegar pessoas que ganham menos e tributar menos, e pessoas que ganham mais tributar mais. Só que quando você faz essa análise, na estrutura tributária que a gente tem hoje no Brasil, e isso é desafio em vários países, a gente chega aqui no principal tributo que a gente faz, essa progressividade tributária, que é o imposto sobre a renda, ela chega no limite, no caso brasileiro, a alíquota máxima é 27,5%, para quem ganha acima R$ 4.664 ou mais por mês, paga essa alíquota de 27,5%. Então, quando a gente pega essa tributação em proporção da renda, a gente continua tendo essa questão de subtributar as pessoas que são muito ricas, né? Quando a gente olha essa tributação em proporção da renda. Tem um estudo recente que foi elaborado pelo economista Sérgio Gobetti, e ele fez uma análise com base nas informações do imposto de renda para avaliar qual é o peso do imposto da renda declarada, né, e da tributação sobre essa renda por centil de renda e por tipo de renda. Então, a gente consegue observar a partir dessa análise e comparando isso fazendo uma análise comparativa entre 2017 e 2022, que as pessoas no topo, os 0,1% mais ricos do país, tiveram um aumento médio de renda da ordem de 87%, ao passo que o 1% mais rico teve um aumento de 67%, os 5% mais ricos 51%, e todos os demais 95% da população, o crescimento da renda média foi em torno de 33% apenas. Se a gente olhar também em termos de nível, a renda do centil do topo 0,1, a renda média renda média mensal é da ordem de R$ 441 mil, enquanto que dos demais, né, os 95% da população que você tem dados aqui de informações do imposto de renda, essa média fica na ordem de R$ 2.332. Então, você tem uma diferença, uma disparidade muito grande em termos de rendimento entre essas pessoas, e, ao mesmo tempo, você tem essa restrição que a gente tem no sistema tributário demandando essa necessidade. Então, acho que a gente tem necessidade de fazer ajustes no nosso sistema na tributação da renda e do patrimônio. Eu acho que a tributação dos super ricos pode ser um caminho, desde que a gente consiga superar esses desafios que foram colocados, mas a gente também tem alternativas como essas outras ações que já estão sendo implementadas pelo governo e a nível global, né, a partir de decisões que são definidas a nível internacional, de melhorar a governança e a tributação desses sistemas tributários, a modernização desses sistemas tributários. É isso, obrigada. Muito obrigada, professora Vilma, por nos esclarecer essas questões importantes sobre a governança financeira global, por nos trazer um pouco o histórico dessa taxação dos super ricos, que não é uma discussão nova, né? Já tem algumas décadas, e tem também uma história que pode ser aprendida hoje, né, para que os países implantem, mas não cometam os mesmos erros, e que, independente das discussões globais, cada país pode tomar suas iniciativas para que as finanças, a tributação, seja mais justa e sustentável. Muito obrigada novamente pela sua participação. Obrigada. Bem, vamos dar continuidade ao nosso primeiro painel do webinar pré-G20 do Integridade ESG.
Este painel analisa as propostas diretamente vinculadas ao capital privado que serão debatidas na cúpula do G20. E agora vamos ouvir a análise do professor da Fundação Getúlio Vargas e ex-diretor de Política Econômica do Banco Central do Brasil, Sérgio Verlan. Ele também foi diretor e vice-presidente executivo do Banco Itaú. Bom dia, professor Sérgio Verlan. Agradecemos sua presença aqui, trazendo sua expertise no mercado financeiro para o nosso webinar. Bom, professor, entre as propostas da chamada Trilha Financeira do G20, que reúne os ministros de finanças dos países da cúpula do G20, estão as propostas do Pilar 1 e Pilar 2 para enfrentar os desafios da digitalização da economia. Uma dessas propostas pede a inclusão na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima a criação de um imposto sobre transações financeiras, com o objetivo de financiar a justiça climática, ambiental e social e reduzir as desigualdades no planeta. Nós gostaríamos de ouvir a sua análise sobre essa proposta. Professor, o senhor acredita que é viável esse tipo de taxação sobre movimentações financeiras diante, inclusive, do capital volátil que temos hoje no mundo? Cíntia, bom dia. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite bastante honroso feito pelo João Pedro e Luiz César Faro, representando o portal Integridade ESG, para participar desse webinar. E a minha tarefa, então, é falar sobre esse imposto internacional sobre transações financeiras. Mas eu vou dar um passo atrás, porque eu tenho um problema, inclusive, com qualquer imposto desses criados. Então, eu vou mencionar baseado nos 3 pilares, desculpe, os 3 eixos que estão lá no portal do governo brasileiro, né? Da proposta, né? Que é o combate à fome, pobreza e desigualdade, 2, mudança do clima e transição energética, e 3, reforma da governança global. Ou seja, a ideia aqui, pelo que eu entendi, foi propor ao G20 uma agenda ESG internacional, né? São os 3 eixos do ESG. Isso foi a ideia do governo. Tá? Então, um aspecto a ser ressaltado é que qualquer solução que propõe criação de impostos e sua distribuição entre nações por alguma regra conduzida por uma burocracia internacional, elas são claramente problemáticas. Nós já temos um número enorme de grandes organizações internacionais com muitos recursos que tentam atingir a ponta para combater a pobreza. Estamos falando do primeiro dos eixos. Já vou falar no segundo eixo, que é o climático, especificamente, que você mencionou. Tá? Então, a gente já tem uma grande quantidade de organizações internacionais. Né? E o que a gente tem que fazer é um processo para atingir direto a ponta, principalmente para combater a fome e a pobreza. O combate à desigualdade é algo que você tem que olhar com cuidado, porque a desigualdade tem 2 interpretações e cada uma é completamente diferente da outra, tá certo? Uma desigualdade, digamos assim, de cunho mais socialista é a desigualdade final, a desigualdade no final dos recursos, né? Que as pessoas teriam que ter recursos, todos os mesmos recursos. Né? Outra desigualdade, que é a desigualdade liberal, é a desigualdade de oportunidade. Essa deve ser combatida com certeza. A outra não é muito claro que deva ser combatida. Tá? Então, qualquer forma que você puder aportar recursos nessas organizações internacionais, quais são essas organizações internacionais? Banco Mundial, FMI, ONU e suas afiliadas, e por aí vai. Né? Funcionaria. O que é importante é ter uma forma de chegar diretamente a quem precisa, sem passar por intermediários. Coisa que aqui no Brasil conseguimos resolver com o cadastro. Não é? Nós temos o cadastro, esse cadastro único aí que foi feito
dos recebedores de recursos sociais no Brasil. E esse cadastro, obviamente, ele não é uma coisa que é feita de uma hora para outra, ele começou imperfeito, continua imperfeito, mas num processo contínuo de aperfeiçoamento, e cada pessoa tem um cartãozinho, recebe direto, sem nenhum intermediário. Não vai para um governo, não vai para uma prefeitura, não vai para nada. A pessoa recebe direto no cartãozinho o dinheiro dela toda vez. Essa é a forma mais eficiente. O Brasil conseguiu botar isso em pé, então não deve ser uma coisa impossível de fazer. Nós não somos um país riquíssimo nem nada disso, então deve ser uma coisa, basta haver foco para resolver o problema. Tá? Agora, no caso do clima e do meio ambiente, a solução é de outro tipo de externalidade, que é o caso, né? Um problema econômico de externalidade. A gente deve criar incentivos privados para que isso seja resolvido. Aliás, Ron Coase já nos ensinou isso há muitos anos. Normalmente, esses incentivos estão em colocar apropriadamente a propriedade privada nos recursos de gases de efeito estufa. Tem um valor? Aquele que limpa o ar ou aquele que não o suja, tendo o direito total para tal, deve ser remunerado para isso. Por outro lado, aquela entidade que desejar produzir algo que tenha como consequência a emissão de gases de efeito estufa deve pagar para tal, comprando estes direitos de quem limpa o ar ou de quem não destrói recursos naturais quando poderia fazê-lo. Os incentivos privados vão fazer com que os preços corretos dos créditos de carbono e da manutenção de florestas sejam determinados. Essa é uma forma muito mais eficiente do que uma decisão que arrecada recursos, centraliza os recursos, então determina a regra de distribuição desse. Infelizmente, as sugestões do Brasil foram na linha de centralizar a arrecadação para que um grupo de burocratas internacionais decidam o que fazer com os recursos. Uma solução completamente ineficiente, sujeita a muitas críticas. Afinal, se um setor ou um país acaba arrecadando mais do imposto, ele não deveria ter mais a dizer sobre os destinos deste imposto? Senão, qual deveria ser a regra de distribuição do imposto? Lembremos que o objetivo final deste mecanismo é desincentivar consumo e produção de bens e serviços que tenham como subproduto emissões de gases de efeito estufa. No caso do terceiro eixo, a governança, parece-me que a solução é muito simples. É adaptar essa miríade de instituições internacionais que temos para que a ponta onde você necessita do combate à pobreza e à fome seja atingida, conforme eu mencionei. Por fim, agora vou me referir especificamente ao imposto sobre transações financeiras. Este imposto é particularmente ruim e danoso para a economia, pois ele atrapalha toda a movimentação financeira internacional, toda nacional e internacional, e todas as arbitragens que garantem que o sistema de preços tenha pouca fricção no mundo. E seria uma solução, pela experiência brasileira, de uma complexidade enorme para evitar que o processo seja bypassado. Tá certo? Isso é muito importante. É um imposto complexo, exige regras muito detalhadas e, com certeza, nesse caso, teríamos que criar uma receita internacional, tá certo? Só para cuidar disso. Porque os problemas de arrecadação desses impostos, desse tipo de imposto, são extraordinariamente complexos, tá certo? E tornam os preços internacionais muito ineficientes. Você coloca um monte de fricção em todos os preços. Se a tendência mundial, que eu não acredito seja o melhor, for a de colocar impostos, então definitivamente este não é um imposto bom. O que seria um imposto que seria razoável e na direção do que se quer fazer? Ora, basta a gente colocar um imposto no consumo de produtos que precisem de quantidades grandes
de emissão de gases de emissão de gases estufa, de efeito estufa. Tudo que precisa muito de carvão, petróleo e gás. E de impostos que atinjam produtos de áreas que foram recentemente desmatadas. Em suma, seria um imposto que desincentivaria a produção de gases de efeito estufa. Obrigado. Muito obrigada, professor Sérgio Verlan, dissecando uma das propostas que serão debatidas na cúpula do G20, e obrigada pela sua análise crítica dessa proposta, trazendo uma série de desafios que devem ser enfrentados na governança financeira global. De nada. Bom dia a vocês. E agora vamos dar continuidade ao nosso primeiro painel do webinar pré-G20 do Integridade ESG, discutindo as propostas diretamente vinculadas ao capital privado. Vamos falar de um dos temas mais abordados nos últimos tempos em relação à tributação, que é a tributação diferenciada para as Big Techs, como empresas como Google, Meta, X e Amazon. Para entendermos melhor sobre a viabilidade dessa proposta, vamos ouvir a socióloga Aspásia Camargo, que é professora da UFRJ e foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, além de ter sido secretária executiva do Ministério do Meio Ambiente. Ela também foi deputada e vereadora pelo Rio de Janeiro e criou o Centro Internacional de Desenvolvimento Sustentável, e é atualmente vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Bom dia, professora Aspásia. Gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco no webinar para G20 do Integridade ESG, esclarecendo o nosso público a respeito de um tema tão relevante para a economia global. Bom, professora Aspásia, entre as propostas da chamada trilha financeira do G20, que estão sendo analisadas pelos ministros de finanças da cúpula do G20, estão as propostas do Pilar 1, que diz respeito à digitalização da economia. O Pilar 1 propõe, entre algumas medidas, uma reforma da definição de como os lucros das multinacionais serão distribuídos nos mercados consumidores. É uma questão muito relevante para as Big Techs, como eu citei, Google, Meta e Amazon, já que essas empresas mantêm operações em determinados mercados, mas são consumidos, os seus produtos são consumidos em outros mercados. Essa proposta consiste em criar uma tributação mínima de 15% sobre as multinacionais nos locais onde essas empresas atuam. Essa proposta é apoiada, inclusive, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Aspásia, gostaríamos de saber como a senhora analisa essa proposta do ponto de vista da governança financeira. A senhora acha que essa proposta é viável em nível global? E a senhora acredita que essa medida, se for aprovada, realmente poderá corrigir distorções financeiras, além de ajudar a financiar projetos climáticos e sociais em nível global? Cíntia, você sabe que esse problema dos impostos, de taxações, é um dos problemas mais delicados, não só da economia mundial, mas também da economia interna, né, dos países. Então, a dificuldade é você consolidar uma ordem global taxando impostos, né, quando esta ordem global ainda está muito imatura do ponto de vista institucional. Isto é, o que nós temos hoje de global mesmo é o capital financeiro, né, que circula livremente de um canto para outro, e, logicamente, os países que são matrizes desses capitais financeiros não querem prejudicar a sua galinha de ovos de ouro, porque esses grupos, que são chamados super ricos, hoje respondem por uma parcela absolutamente extraordinária da produção mundial. Então, são eles que tocam a economia. Quando você diz, olha, o mundo vai bem,
nós estamos dividindo vantagens e melhorando a qualidade de vida, porque há riqueza circulando e tudo isso. Na verdade, são pouquíssimas empresas que estão fazendo isso, mas numa escala absolutamente gigantesca, e isso representa certamente não só um lucro muito grande para os seus proprietários e os seus investidores, mas também, né, para os países onde eles têm as suas sedes ou as suas sucursais. Em suma, é fonte de prosperidade e não de problemas. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui é que essa ideia de taxar os super ricos é uma ideia muito antiga, né? Desde que a globalização começou a se consolidar na sua última fase, que começou em 1980, que essa ideia circula. Inclusive, antes disso, em 1972, James Tobey, que foi, se não me engano, ministro da Fazenda nos Estados Unidos, eu não me lembro agora se na Inglaterra, enfim, um homem muito importante na área da economia mundial, sugeriu criar uma taxa Tobey, que era justamente uma taxação das transações financeiras dos mercados. E, com isso, ele pretendia evitar a especulação desbragada e, de certa maneira, evitar também que o capital especulativo concentrasse demais os seus recursos em investimentos de curto prazo, né? Essa taxação teria a finalidade de criar um fundo de common goods para o bem coletivo e teria também a finalidade de controlar, diminuir, conter a especulação financeira. Essa proposta foi muito defendida pelos ambientalistas, por grupos alternativos, Oxfam e outros, mas nunca vingou. Por quê? Logicamente, é muito difícil você fazer isso, porque a resistência é saber se um país apenas, ou 2 ou 3, taxam esses capitais, eles fogem para outros países. Então, a volatilidade desse capital é muito grande, né? Então, o grande problema é esse, né? Por onde começar, né? Se nós começamos a taxar na economia doméstica, esse capital volatiliza e migra para outro lugar. Mas taxar uma economia global tão frágil como a que nós temos hoje, e uma ordem global tão incrivelmente precária como a que nós temos hoje, o Conselho de Segurança da ONU não funciona, as instituições multilaterais, os bancos multilaterais estão em crise. Então, seria um verdadeiro milagre imaginar que essa proposta poderia dar certo de imediato, sobretudo no clima em que nós vivemos hoje, praticamente de guerra declarada entre blocos e com também guerras localizadas, regionais, extremamente perigosas, né, no Oriente Médio, e também sondando ali a própria Sudeste da Ásia. Então, é difícil, eu não vou dizer que é fácil. Porém, o Brasil aproveitou o G20 para poder fazer circular de novo essa proposta. E isso tem méritos, né? O ministro Haddad mobilizou o melhor que ele tem da sua área financeira, criou-se um Sherpa dentro do G20 para poder fazer circular essa ideia. O G20, como você sabe muito bem, não tem poder nenhum, né? O poder do G20 é puramente vocalizador, é de marketing, porque, na verdade, você sequer tem uma estrutura administrativa perene
fixa, né, para segurar esse fórum. É um fórum de debates, mas ele não tem capacidade nenhuma de implementação. É preciso que se diga isso. Então, o que vamos fazer é fazer circular a ideia, né? Eu acho que a equipe trabalhou bem, né? Porque eles estão convencidos agora de que há brechas na legislação para poder fazer esse projeto avançar, mesmo que outros países não apoiem. Já há um apoio declarado dos Estados Unidos, de Biden, e também da França, em defesa dessa proposta de taxar os super ricos, e o problema é como fazer isso, né? Aparentemente, pelo que você, inclusive, me perguntou, um dos caminhos é taxar as empresas multinacionais em 15%. Mas a proposta que está realmente circulando é aquela de taxar os super ricos, né? Não as empresas, mas as pessoas desses magnatas das Big Tech, né? Que tem cada um uma fortuna de quase 100 bilhões de dólares cada um, né? E a ideia seria taxar fortunas maiores que 1 bilhão de dólares, e numa escala muito reduzida, de 1 a 2%, que é uma taxa muito razoável para essa fortuna toda. É preciso dizer que essas pessoas não sabem o que fazer com esse dinheiro. Eles não têm como absorver uma fortuna desse porte. Então, estão fazendo doações, criando fundações, e existe uma parafernália de formas de gastar esse dinheiro que nunca serão suficientes, dada a dimensão dessas fortunas, né? Mas o que fica mesmo, Thaís, é a ideia de que nós temos um mundo que teve um progresso extraordinário, né? O que aconteceu no mundo de 1890 para cá é um verdadeiro milagre. O tempo de vida das pessoas se multiplicou por 10, o nível de vida melhorou substancialmente no mundo inteiro, e recentemente, com essa revolução produtiva na Ásia, você tirou 1 bilhão de pessoas da miséria absoluta, né? O que é realmente uma façanha que vai corroborar a ideia de que essa globalização não foi tão assim. Mas o que fica é a ideia de que é uma globalização injusta, né? Que concentra demais a renda em poucas pessoas e que deixa milhares de pessoas marginalizadas e à deriva. Então, como fazer isso? A minha dúvida, para não dizer a minha certeza, é que, eu dou um exemplo, no Brasil nós não conseguimos fazer uma taxação do imposto progressivo da riqueza. Então, por exemplo, o que é natural não é você limitar 27% da taxação, como o Brasil faz, que, na verdade, atinge indiscriminadamente a classe média, a classe alta, e, na verdade, quem está pagando isso é mais a classe média, né? Esses impostos sobre a renda. Né? O normal seria ter um imposto progressivo, e é essa ideia que está por trás da taxação dos super ricos. Você poderia, internamente, estabelecer um sistema tributário, e é isso, mais ou menos, que já acontece um pouco na Europa, em que você não tem um limite de taxação, como o Brasil, que é bonzinho com os ricos, em 27%. Você pode ter em 40%, em 45%. Os países escandinavos cobrem 50% dos ganhos do imposto de renda. E no Brasil, nós paramos em 27%. Então, a pergunta é a seguinte: por que a gente não começa a fazer esse exercício no Brasil? Provavelmente porque o Brasil é hoje o paraíso do capital especulativo, né? Nós estamos com juros altamente, extravagantemente elevados,
E os capitais vêm atraídos por essas vantagens. Se você taxar esse recurso, eles podem, evidentemente, migrar para outros mercados. Mas, de qualquer maneira, o que o ministro Haddad está dizendo é que ele tem alguns mecanismos já apropriados, seja para taxar as multinacionais, coisa que poderia realmente acontecer, seja para taxar talvez os super ricos, se ele fosse capaz de implementar uma política de imposto de renda verdadeiramente justa, isso é, que cobrasse mais do que tem mais, cobrasse a propriedade da terra, que não paga imposto nenhum, e não a situação confortável que nós vivemos hoje, que ninguém que tem muito dinheiro paga nada, ou paga muito pouco. Então, pergunta, não podemos começar no plano doméstico? Acho que sim. Segundo, devemos explorar as brechas que o sistema internacional vem nos trazendo para taxar os super ricos. Sempre haverá maneiras de fazer isso. Só que, por razões de especulação e de atração de capitais, por enquanto, não temos ainda candidatos declarados, a não ser com a boa vontade que o Biden, que ninguém sabe se vai eleger a Câmara, Deus queira que sim, mas que ele, se ela realmente for eleita, será capaz de ousar implementar uma política desta natureza. Certo, Aspásia. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por ter nos ajudado a entender melhor o quanto é difícil, né, você estabelecer uma governança financeira global diante dessa fragilidade dos organismos multilaterais e a fragilidade da própria ordem política global atualmente. Exatamente. Agradeço mais uma vez a sua participação. Obrigada a você, Cíntia. Prosseguindo com o nosso primeiro painel do webinar pré-G20 do Integridade ESG, que analisa as propostas diretamente vinculadas ao capital privado, vamos agora falar de um tema que é essencial para a agenda ESG global, que é a transição energética. Vamos ouvir a análise do engenheiro elétrico Jonathan Colombo. Ele é professor convidado de MBA em ESG de Mudanças Climáticas e Transição Energética da Fundação Getúlio Vargas. Ele também atua como consultor para o desenvolvimento sustentável e é mentor de startups alinhadas a modelos de negócio e práticas sustentáveis. Bom dia, professor. Agradeço por ter aceitado o nosso convite de participar de nosso webinar esclarecendo o nosso público sobre esse tema fundamental, que é a transição energética. Bom, professor, o B20 Brasil, que é o fórum que conecta a comunidade empresarial à cúpula do G20, e conta com 1.200 representantes empresariais, elaborou algumas propostas para a transição energética. Entre essas propostas está a recomendação de elaborar políticas, regulações e incentivos com o objetivo de triplicar a capacidade energética renovável até 2030, expandindo a infraestrutura das redes e acelerando a eletrificação. O objetivo dessa recomendação é tornar mais rápido o desenvolvimento e o uso de soluções renováveis de energia. Gostaria de perguntar ao senhor, professor, diante da sua experiência na área de renováveis, o senhor acredita que essa proposta é viável em nível global? Aproveito para perguntar, para pedir para o senhor citar alguns incentivos e possíveis políticas que poderiam viabilizar essa proposta, na sua opinião. Ótimo, Cintia, muito obrigado pelo convite e pela pergunta. Eu só queria contextualizar, porque esse é realmente um tema muito complexo, então eu vou fazer uma pequena contextualização desse processo para a gente poder chegar na análise que eu considero, já antecipando minha resposta, que é viável e não é viável ao mesmo tempo, e eu vou contextualizar isso dessa minha visão, tanto positiva quanto negativa do ponto. O primeiro ponto que a gente tem que considerar é que a proposta do B20, na verdade, é um reflexo da urgência que a gente tem e do cenário global atual complexo. E quando a gente fala dessa proposta, ela é interessante porque ela tem 3 pilares. Um que é triplicar a capacidade de energia renovável, expandir as redes e a eletrificação. Então, a gente tem esses 3 elementos que precisam andar de forma harmônica
para que a gente possa, sim, ter o cumprimento do que a gente considera aí uma necessidade inevitável de avançarmos com o crescimento tanto da demanda, mas também com a disponibilização de energia sustentável e acessível para a população. E isso também está dentro, que nem você comentou, essa agenda faz parte de uma agenda maior de ESG, né, que tem o objetivo de alinhar 3 grandes pilares, que é o crescimento e desenvolvimento econômico, a justiça e a inclusão social e a sustentabilidade ambiental. Então, essa consideração de transição energética, ela não pode estar descasada com a agenda ESG, ela tem que considerar esses 3 elementos. Isso reflete bastante também como essa política do B20 está dentro da política maior que eles estão discutindo. A edição do B20 desse ano ele teve o tema de crescimento inclusivo para um futuro sustentável. Então, a transição energética ela não pode estar descasada. E essa discussão que você me trouxe, na verdade, ela faz parte de um output de um dos 8 grupos tarefas que foram constituídos por G20. Então, dentro da discussão do G20, não é apenas sobre transição energética, a gente coloca essa análise que envolve desde comércio e investimento, emprego e educação, transição digital, finanças e infraestrutura, integridade e compliance, sistemas alimentares. Então, tudo isso incluindo também agricultura, diversidade e inclusão, para sim você ter um grupo específico sobre transição energética e clima. Então, a gente vê que a gente está falando de uma esfera totalmente interligada, onde uma influencia a outra, e é por isso que eu vou, talvez, mostrar que, por um lado, a proposta de triplicar é viável, mas, numa outra, a gente tem algumas considerações que são mais desafiadoras. Mas essa colocação do B20 não é novidade. Na verdade, se a gente retomar o que foi produzido no final da COP28, já teve um compromisso de intenção declarados pelos líderes globais que já incluía o compromisso de trabalhar colaborativamente e de forma rápida sobre 3 pontos. E a gente vai ver a similaridade com o que você me trouxe de pergunta. O primeiro ponto era triplicar a capacidade instalada de geração renovável, dobrar a melhoria de eficiência energética e colocar o princípio de eficiência energética no centro. Então, a gente vê que essa proposta do B20 volta a se falar com aquilo que já foi pactuado pelos líderes globais. Isso mostra muito o alinhamento entre o setor público e o privado, e aí é onde que eu sou esperançoso que isso tem potencial de avançar. Então, retomando a análise do B20, então, quando a gente olha a questão de acelerar o desenvolvimento e o uso de soluções renováveis, uma das políticas desse grupo é, então, a questão de triplicar a capacidade de energia renovável. E aí, respondendo a sua pergunta, se eu acho viável, do ponto técnico, sim, eu acho que é viável a gente discutir o triplicar a capacidade de energia renovável, desde que expanda-se a rede de infraestrutura e também se acelere a ampla utilização da eletrificação no produto. Então, a gente tem que ter esses 3 pontos caminhando. E aí eu trago 4 reflexões em torno desse sucesso que eu considero positivo. O primeiro, que a gente não está falando de uma simples troca energética, então não é simplesmente eu falar que eu vou parar de consumir um tipo de energia e passar a consumir outra. Eu preciso ter toda uma mudança estrutural para que isso possa acontecer. Depois, eu preciso considerar também, como segundo ponto, que a política energética não pode ser vista apenas pela oferta. Hoje, a gente tem, como sistema regulador, uma tendência de regular, considerando principalmente o ponto de vista de geração, transmissão e distribuição. Mas o sistema elétrico, na verdade, ele funciona puxado pelo consumo. Então, se você não tiver um crescimento de consumo que é reflexo do desenvolvimento econômico, não adianta você triplicar a oferta, que é um pouco que a gente está vendo aqui no Brasil atualmente, onde você vê uma restrição de produção de energia renovável, porque você não tem uma capacidade ou de escoar essa energia próxima ao consumo, ou você não tem um consumo que está ali demandando essa energia. Então, de novo, é possível triplicar desde que eu evolua no meu processo de eletrificação. O meu terceiro ponto que a gente tem que tomar cuidado é a questão do aumento da procura de minerais estratégicos para a transição energética. Então, quando eu vou começar a desenvolver novas soluções tecnológicas, eu preciso considerar que matérias-primas adicionais são necessárias para essa triplicação. Então, hoje, se a gente considerar o mercado de minerais críticos para a transição energética, ele roda ali na faixa de 300 bilhões de dólares anuais. E a expectativa é que até 2030 esse mercado cresça 3 vezes. E aí tem essa preocupação também. Eu vou buscar uma expansão de tecnologia, porém eu tenho que considerar qual que é o impacto da produção dessa tecnologia. Então, um outro ponto interessante que a gente tem que acompanhar é justamente o quanto isso vai ter impacto não previsto até agora
e um deles é a questão da demanda de minerais críticos para a transição. E aqui agora eu entro no meu viés um pouco mais crítico, e aí expandindo a questão se a proposta de elaborar políticas, regulações, incentivos é viável a nível global. E aqui eu digo que não, e eu vou tentar contextualizar também alguns elementos. O primeiro que a gente tem que considerar que os recursos naturais para aproveitamento dessa tecnologia não é acessível igualmente a todas as nações. Então, por mais que eu queira avançar a nível global, não necessariamente todas as nações vão conseguir seguir o mesmo política. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que considerar, acesso aos recursos naturais. O outro também é a necessidade divergente entre diversos países, seja pelo seu momento histórico ou pelo estágio de desenvolvimento. Então, alguns países têm capacidade de investimento maior, e aí, com isso, eles têm um volume adicional de demanda para cumprir, e a capacidade de expandir sua geração. Então, de novo, alguns países vão ter mais benefícios. Outros, como os países de desenvolvimento, vão precisar de suporte financeiro e tecnológico para realizar tanto as suas metas de descarbonização quanto desenvolvimento. Então, ali você já começa a ver um desbalanço global. Por isso, quando a gente fala nível global, eu tenho ali um mix de atores que estão envolvidos. E aí, como terceiro ponto, a gente tem que considerar também a harmonização de políticas e incentivos financeiros. Então, a gente não pode descasar apenas uma regulação impositiva se eu não tiver a condição de subsidiar esse desenvolvimento. E aí, considerando o momento que a gente está passando hoje, nessa semana, com a mudança da política americana, a fragmentação geopolítica e o ceticismo político também é um elemento importante que a gente tem que considerar para esse processo de evolução. Então, por isso que eu sou meio crítico. Quando a gente fala a nível global, a gente talvez tenha que considerar a nível de diversas nações. Então, por isso que é um desafio interessante. Certo, professor. E aí você me... Sim, perdão. Não, e aí, só para fazer no gancho final, você tinha me perguntado de alguns exemplos de políticas bem-sucedidas. Sim. E aí eu trago alguns exemplos. Então, eu diria, e aí analisando principalmente o caso brasileiro aqui. Quando a gente fala de política energética, a gente pode lembrar do Proálcool, que foi um programa implementado na década de 70, que teve grandes avanços e fez uma mudança drástica na forma que se é consumido combustível e teve uma participação muito grande de diversos atores, até chegarmos hoje que é viável através da tecnologia Flex. Então, há sim diversos problemas na implantação do Proálcool, porém ele tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo que precisa ser avaliado, inclusive o deslocamento de latifúndios monocultura para cana-de-açúcar. Mas eu diria que bons exemplos do Proálcool são interessantes. O outro é o Proinfa, que foi o Programa de Incentivos a Fontes Alternativas, instituído em 2002, que trouxe grandes avanços para diversas fontes, principalmente PCH, termoelétrica e a principal, a energia solar, energia eólica. Então, a gente tem aí o Proinfra como um elemento interessante. E quando a gente fala de financiamento, a gente tem que lembrar que a gente tem no Brasil o maior financiador global de energias renováveis, que é o BNDES. Então, quando a gente soma as políticas nacionais, por exemplo, com a capacidade de financiamento, hoje no Brasil, o BNDES representa ali aproximadamente 70% da capacidade de geração foi financiada pelo BNDES e 86% das renováveis tem esse financiamento do BNDES. E aí a mais atual é a lei do combustível do futuro, e aí você tem outro grande potencial benefício. E aí lembrando também que dentro de todo esse arcabouço, a gente não pode se limitar a uma nação, e aí talvez eu faria algum paralelo com acordos internacionais recentes entre o Brasil e o Chile, para não citar outros, e aí nesse que foi anunciado em agosto, recente, tem duas vertentes desse acordo, que é uma cooperação para explorar minerais estratégicos, que foi aquela preocupação que eu trouxe da transição energética, e a questão de intercâmbio de conhecimento. E o outro é a criação de um grupo justamente para avaliar os combustíveis sustentáveis de aviação, o famoso SAF, e também tem esse benefício. Então, a gente tem diversos bons elementos, mas tem um risco aí pelo ambiente interconectado do avanço da demanda. Caso contrário, se eu não avançar a demanda, não tenho por que avançar o investimento em geração, e a questão geopolítica nesse processo como um todo. Certo, professor. Agradeço muito seus esclarecimentos a respeito das propostas relacionadas à transição energética, nos lembrando dos exemplos de políticas e incentivos que tivemos aqui no Brasil. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Imagina, obrigado. E agora, vamos dar prosseguimento ao primeiro painel do webinar pré-G20 do Integridade ESG,
que avalia as propostas diretamente vinculadas ao capital privado, que serão debatidas na cúpula do G20. Vamos agora ouvir o diplomata Jório Dauster, que foi embaixador do Brasil junto à União Europeia de 1991 a 1999, além de ter sido presidente da Companhia Vale do Rio Doce e do Instituto Brasileiro do Café. Jório Dauster também foi membro do conselho do Global Crop Diversity Trust, que é uma entidade voltada para a preservação da diversidade de culturas do mundo para a segurança alimentar. Olá, bom dia, Jório Dauster. Agradeço sua presença aqui conosco no nosso webinar para G20 do Integridade ESG. Jório, a Força-Tarefa de Comércio e Investimento do B20 Brasil, que é o grupo Business 20, que conecta a comunidade empresarial aos governos do G20 e conta com 1.200 representantes empresariais, elaborou diversas propostas para tornar as cadeias de abastecimento globais mais justas e sustentáveis. Uma dessas propostas é a revisão de políticas comerciais restritivas unilaterais dos países que fazem parte do G20 nos últimos 3 anos. A proposta pede uma revisão que considere as preocupações apresentadas por representantes do setor privado e seus governos e a organização multilateral e plurilateral, que prestam assistência técnica à Organização Mundial do Comércio. O objetivo dessa proposta é promover comércio e investimento sustentáveis e resilientes, além de boas práticas regulatórias e taxonomias para proporcionar sustentabilidade ambiental e facilitar as cadeias globais de valor, tornando-as mais estáveis, mais resilientes, mais eficientes e também mais cooperativas. Jório, o senhor acredita que essa proposta, uma vez aprovada, conseguiria realmente criar cadeias de suprimento mais equilibradas no mundo? Eu aproveito para perguntar se o senhor acredita que essa revisão é viável, essa proposta é viável, diante dos protecionismos e das barreiras comerciais que existem ainda hoje? Cíntia, bom dia, prazer estar aqui com você. Eu creio que o setor privado está muito bem orientado, porque traz essa questão das barreiras comerciais como item importante da agenda do G20. E eu diria que realmente espero que elas tenham algum efeito, porque nos últimos 5 anos, 4 anos, essas barreiras têm tido um aumento exponencial, muito perigoso, muito assustador, eu diria, nos países centrais do G20, sobretudo Estados Unidos e Europa. Quero deixar claro aos nossos espectadores, alguns podem não ser tão chegados à questão, quando a gente fala em barreiras comerciais, está falando em tarifas, em cotas, em regulamentos de todo tipo, fitossanitário, está falando também indiretamente em política de subsídios internos, que tornam o produto do próprio país mais competitivo e, finalmente, até em sanções políticas. Ou seja, é uma hidra de muitas cabeças. E também, é claro que é uma questão que não está colocada hoje. Você mencionou o fato de que eu fui 8 anos representante do Brasil junto à União Europeia. Quando eu era embaixador da União Europeia, eu passava grande parte do meu tempo lutando contra as barreiras que já existiam naquela época, porque a política agrícola europeia, graças aos lobbies franceses, irlandeses especialmente, impede o acesso de grande parte de nossos produtos da agroindústria. Mas, inclusive, tive que lutar contra um risco enorme, que era a proibição da importação de celulose, item muito importante na nossa pauta, porque os europeus alegavam que o eucalipto era uma espécie exógena trazida da Oceania, que causava grandes efeitos negativos na área ambiental. Esquecendo eles que a batata é originária dos Andes e que eles não iam abandonar a plantação de batata. Ou seja, nós temos que conviver com isso há muito tempo. Mas o que está acontecendo agora
é uma coisa muito mais grave. Não é apenas um surto passageiro, já houve no passado, de protecionismo. É um movimento de desmonte da globalização. E nós, nos últimos 30 anos, pelo menos, nos foi vendida a ideia de que a globalização seria, na área econômica, levaria ao aumento dos fluxos de comércio, de investimento e até de pessoas, e seria, portanto, uma forma de prosperidade internacional. Todos os países ganhariam com isso. Muito bem. Na verdade, essa utopia hoje mostrou que tem efeitos distópicos. O que nós estamos vendo é um crescimento praticamente de todos os países, da concentração de renda, empobrecimento da classe média e uma série de outros fenômenos, aumento de déficit de governo, inflação, e, diante dessa situação, o que está acontecendo é uma desglobalização, sobretudo nos países da europeia, mas isso certamente será feito por outros, já estão até olhando medidas semelhantes, leva realmente a um desmonte daquela ideia que é fruto, vamos lembrar sempre, do processo também que foi de fixação da hegemonia, depois desmoronou e caiu também o governo. Então, nós vamos lembrar que na década de 90, o pensador Fukuyama disse que estavam na história que as economias, as democracias liberais se espalhariam por todo o mundo, ou seja, foi dentro dessa visão de que havia uma marcha gloriosa para o progresso que o que está acontecendo. Ela realmente acabou sendo essa até para os países do centro, porque, na verdade, os próprios capitalistas, sobretudo americanos, mas também europeus, resolveram aumentar os seus lucros correndo para a China, que era um país muito menor, e hoje lá encontraram níveis baixíssimos de trabalho quase. E, com isso, levaram criaram desemprego nas suas próprias nações. Trump fala disso toda. E, com isso, o que eles fizeram foi despertar o dragão, e em 30 anos, um crescimento praticamente absurdo, fez com que a China se tornasse uma potência mundial. E agora, os efeitos estão sendo sentidos, querem desfazer certos cursos de comércio exatamente para proteger o custo interno. Então, isso que nós vemos agora é muito grave, não é uma questão passageira, e o que está vendo, então, é uma transferência do centro de gravidade internacional do Ocidente, onde estava há alguns séculos, para a Ásia. Isso é um processo que não resolve em anos, talvez algumas décadas, que existe, porque atrás da China vem a Índia, vem Singapura e vem os outros países asiáticos. E, ao mesmo tempo, num reflexo disso, os Emirados passam a ter uma importância na área financeira muito grande, fazendo sombra já a Nova York e Londres como centro financeiro que ficou uma das últimas décadas. Portanto, nós temos que pensar agora, em G20, como é uma discussão diferente, mas não é aquela questão local, burocrática, identificando o que vai ser feito amanhã. É uma mudança, ou pelo menos uma tentativa de recuperação da ideia central do multilateralismo,
sem a qual países de desenvolvimento têm muito pouca chance de prosperar. Agora, eu chamo a atenção, nos Estados Unidos você tem já várias restrições ao açúcar, a soja, etc. e tal, já há algum tempo. Mais recentemente, já ao aço e alumínio brasileiro, ou seja, já entrando também em produtos manufaturados. E agora temos a ameaça do Trump de colocar tarifas entre 10% e 20% para todos os produtos importados. Evidente que já fizeram até para a China, e não foi o Trump, não, foi o Biden, tarifas imensas de 5% sobre carros elétricos e de 50% sobre painéis solares. Ou seja, esse é o sentido real da desglobalização. Na União Europeia, nós temos dois mecanismos extremamente perigosos. O primeiro é a lei do desmatamento. No princípio, um objetivo muito meritório, ninguém é a favor do desmatamento, da destruição da Amazônia e de outras grandes florestas, na Indonésia, na Nigéria, mas o que está sendo feito agora é usar esse belo pretexto para poder limitar as vendas de soja, café, cacau e vários outros produtos fundamentais para esses países. Nos últimos dias, a imprensa, inclusive, tem noticiado que o diretor financeiro da Danone, com base na Europa, declarou que esse grande conglomerado de alimentos não compraria mais a soja brasileira. Depois houve desmentidos aqui e acolá, mas mostra o sentido e o risco imenso que essa lei do desmatamento implica. E ela deveria entrar em vigor agora, no dia 30 de dezembro, com os protestos de pedidos de países importadores. A comissão, sabendo também que a aplicação prática é um pesadelo, propôs ao parlamento adiar por um ano. Mas essa decisão não foi tomada ainda. Portanto, o perigo existe e é muito forte. Segundo, na União Europeia, é um mecanismo que tem um nome complicado de ajuste de carbono na fronteira. O que é isso? Cada país que exportar qualquer coisa para a Europa teria que comprovar qual foi o tipo de uso que ele fez, qual foi o efeito que teve a pegada de carbono, e comparando com o que cada país, são 22, tem nas suas indústrias respectivas, para equilibrar o custo, portanto, dessa descarbonização. Então, veja que é um absurdo. Porque se houvesse um interesse efetivo de reduzir o impacto do carbono, o correto seria que essas indústrias que não têm estruturalmente a menor possibilidade de evitar o uso de petróleo e de gás, e para países como o Brasil, que toma coisa mas não é isso que está sendo proposto, não. Está sendo começa a aplicação. Seria o pagamento de uma multa a rigor para que você pudesse equiparar o seu custo ao custo interno de um poluidor, que vai ser poluidor a vida inteira, porque ele não tem maneira de evitar esse uso dos produtos que são os mais poluentes. Ou seja, veja bem que são talvez mal conhecidas ainda essas medidas aqui no Brasil, mas nós estamos enfrentando riscos de imensa seriedade e seria necessário, portanto, que no G20 nós começássemos um processo de recuperação da sanidade econômica do mundo. Agora, para responder a sua pergunta inicial, se eu acredito que isso vai ser feito, eu tenho que confessar que eu sou muito cético. Certo. Eu agradeço, embaixador Jório Dauster, por ter esclarecido o nosso público a respeito dessa
proposta de revisão de políticas comerciais restritivas e ter chamado a atenção para esse fenômeno do desmonte da globalização, da desglobalização, que com certeza vai afetar o multilateralismo e as discussões da cúpula do G20. Obrigada. Muito obrigado. Finalizamos agora o nosso primeiro painel voltado para os debates sobre as propostas diretamente vinculadas ao capital privado e vamos dar início ao nosso segundo painel, que analisa as propostas para a nova governança global que serão discutidas na cúpula do G20. E vamos dar início justamente ao nosso segundo painel, ouvindo um dos maiores climatologistas do mundo, Carlos Nobre. Ele, entre diversos prêmios que ganhou ao longo de sua vida, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2007, juntamente com a equipe do painel intergovernamental em mudanças climáticas. Ele é autor de uma série de estudos, dentre os quais se destaca a hipótese da savanização da Amazônia. Carlos Nobre também é o segundo membro brasileiro da história da Royal Society, além de ser desenvolvedor do projeto Amazônia 4.0. Olá, bom dia, Carlos Nobre. Em primeiro lugar, agradecemos muito por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco hoje nesse webinar pré-G20. Bom, Carlos Nobre, em relação à cúpula do G20, que vai se realizar pela primeira vez no Brasil, a sustentabilidade estará entre os temas principais, inclusive porque o tema da cúpula do G20 este ano é Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. Eu gostaria de perguntar o que o senhor espera dessa reunião aqui no Brasil em relação à facilitação de acesso aos fundos climáticos por parte dos países em desenvolvimento. Quais são as suas expectativas em relação a medidas, a possíveis propostas em relação a esse tema? Bom dia, Cíntia, muito obrigado pelo convite. Olha, eu, sem dúvida, é até muito importante que o G20 aconteça aqui no Brasil. Nesse ano, né, 2024, em primeiro lugar, a COP30 será no Brasil, em Belém, 2025, mas nem se previa, quando se planejava o G20, a COP 28, 29 e 30, que o planeta iria atingir a mais alta temperatura desde o último período interglacial, 120 a 130 mil anos. Agora, em 2023, 2024, nós atingimos 1,5 graus mais quente do que o período lá no início do aquecimento global, 1850, 1900. Os eventos extremos explodiram em todo o mundo, vamos dizer assim. Tivemos aqui no Brasil a maior chuva lá no Rio Grande do Sul em maio, tivemos a maior seca da história da Amazônia. No mundo inteiro isso está explodindo, tivemos esses eventos de chuva, como alguns dias atrás na Espanha, em Valência, chuvas imensas em áreas desérticas, no Emirados Árabes e Arábia Saudita. Isso está acontecendo no mundo inteiro, derretimento dos mantos de gelo da Groenlândia. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, é o que a ciência já vinha dizendo há décadas. Quando a temperatura chegasse nesse nível, 1,5 graus, nós já estaríamos com esses eventos extremos, com essa frequência, quebrando recordes, afetando imensa, bilhões de pessoas, afetando a biodiversidade. Então, é muito importante o G20 realmente avançar muito na busca de soluções para a sustentabilidade global. E, sem dúvida, nós temos que ter um mega financiamento. Por exemplo, o Acordo de Paris e as COPs, elas vão dizendo que a temperatura não pode passar de 1,5 graus, mas para isso tinham colocado metas de reduzir em 43% as emissões até 2030 em relação à emissão de 2019 e depois zerar as emissões líquidas lá na frente, 2050, em 25 anos. Mas, se a gente for nessa velocidade, a temperatura tem um enorme risco de aquecimento global, passar de 2 graus, chegar até 2,5 graus em 2050.
Isso coloca o planeta num que a gente chama ecocídio, né? Chegar em 2,5 graus, a gente vai perder a Amazônia, a gente vai descongelar grande parte do solo congelado da Sibéria, do Canadá, do norte do Canadá, o permafrost. Isso vai jogar centenas de bilhões de toneladas desses gases de efeito estufa. É um ecocídio para o planeta. Então, nós temos que ser muito mais ambiciosos e muito mais rápidos, né? Portanto, esses fundos que apoiem inúmeros países, principalmente os países em desenvolvimento, para rápida transição energética, para passar para quase que zerar o mais rápido possível a queima de combustíveis fósseis. E queima de combustíveis fósseis responde por mais de 80% globalmente das emissões dos gases de efeito estufa. E então nós temos que acelerar isso muito, e os países em desenvolvimento precisam de um grande apoio desses fundos. E até agora esses fundos, Fundo Climático Verde, tem chegado aí a 100 bilhões de dólares nos últimos 2 anos por ano, mas isso é muito pouco, né? Para fazer a rápida transição que os países em desenvolvimento precisam, as estimativas são de muitas e muitas centenas de bilhões de dólares por ano, talvez aí não menos que 600, 700 bilhões de dólares. E, do outro lado, tem que o setor de combustíveis fósseis do mundo, carvão, petróleo, gás natural, investe trilhões e trilhões de dólares por ano para a expansão desse setor. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Então, muito desse recurso para a expansão do fornecimento de energia tem que mudar para energias renováveis, energias com baixíssimas emissões. Então, isso é muito importante acelerar. O Fundo Clima, sem dúvida, tem que crescer muito. E eu acabei de voltar da COP16 da biodiversidade em Cali, na Colômbia, e também ali o Fundo da Biodiversidade, que foi gerado lá na COP15 em 2022 em Montreal, ele vinha falando da necessidade de ter um grande apoio, um grande fundo para proteger a biodiversidade do planeta. A biodiversidade está com um enorme risco de extinção, a gente até menciona muito, e a imprensa tem coberto muito os corais ficando brancos, né? Então, o branqueamento dos corais, eles estão na beira da extinção, porque os oceanos estão batendo todos os recordes de temperatura, mas o risco é da biodiversidade global, o risco é da biodiversidade da Amazônia, que tem a maior biodiversidade do planeta. Então, também lá na COP16 em Cali, na Colômbia, estava se falando a necessidade de ter centenas de bilhões de dólares para proteger a biodiversidade do planeta. Tem que combater a emergência climática. É um dos principais fatores do risco para a biodiversidade. Mas também desmatamento, fogo, isso tudo tem causado um risco muito grande para a biodiversidade. Então, é muito importante também que o G20 discuta também a proteção da biodiversidade. No final da COP16 não houve nenhum grande acordo. Os valores ali colocados foram minúsculos, foram centenas de milhões de dólares para esse fundo. Nós precisamos realmente de centenas de bilhões de dólares, tanto para proteger o país da emergência climática, mas também para proteger o planeta da emergência da biodiversidade. Então, é muito importante que, principalmente os países ricos, eles entendam a sua responsabilidade em aumentar muito ambos desses fundos, o Fundo Climático e o Fundo da Biodiversidade. Agradeço mais uma vez, Carlos Nobre, por nos lembrar da urgência, da necessidade de aumentar esses recursos globais para combater as mudanças climáticas. Eu aproveito para perguntar sobre uma questão que é a principal notícia que nós tivemos recentemente, que é a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Eu gostaria de pedir uma análise sua. Como é que o senhor vê, qual será o possível impacto de um novo governo Trump para a questão climática global? Sem dúvida, uma preocupação global. Uma preocupação porque, como nos lembramos lá atrás, quando foi eleito
em 2016, imediatamente anunciou que os Estados Unidos sairia do Acordo de Paris e tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Durante os seus 4 anos de primeiro mandato, 3 daqueles 4 anos, as emissões de gás de efeito estufa dos Estados Unidos aumentaram. É um presidente que defende publicamente aumento da exploração de petróleo, gás natural, dos combustíveis fósseis. O principal fator do aquecimento global são os combustíveis fósseis. Portanto, também já vem anunciando, já anunciou várias vezes, durante a campanha, que no primeiro dia da posse dele, 25 de janeiro de 2025, ele já vai assinar autorização para muitas novas explorações de petróleo e gás natural nos Estados Unidos. Isso é gravíssimo, isso vai ser uma mensagem, não só uma mensagem para o setor de combustíveis fósseis, para continuar e aumentar a exploração, mas para todo mundo, né? Então, isso é muito grave. E também vem anunciando que vai fazer o que fez em 2017, retirar os Estados Unidos novamente do Acordo de Paris. Os Estados Unidos é, historicamente, o país que mais emitiu gás de efeito estufa, e já há algumas décadas a China passou os Estados Unidos, mas é o segundo país atualmente que mais emite gás de efeito estufa. Então, se, de fato, o reeleito presidente Trump fizer isso, é quase que chamando o suicídio planetário para hoje, não para o futuro, para hoje, porque pode existir um enorme risco de vários outros países também desacelerarem as suas metas de redução das emissões, e então esperar 4 anos até uma nova eleição nos Estados Unidos para ver se há uma mudança. Então, isso é um enorme risco. E é isso que esse, agora, candidato reeleito está dizendo. Vai acontecer, não vai acontecer? Nós temos, obviamente, que esperar a sua posse. Mas é extremamente preocupante. Sem dúvida, o G20 já deve estar muito preocupado nas suas discussões. A COP29, no Azerbaijão, começando semana que vem, esse vai ser o assunto dos mais discutidos, apesar que a representatividade dos Estados Unidos nessa COP é do governo Biden, mas isso vai ser um dos assuntos mais discutidos. E aí, a COP29, ela vai ter que bater o martelo numa mudança muito rápida vamos dizer assim, das metas de redução das emissões. Agora, com a reeleição desse presidente negacionista, a COP29 vai ter que ter metas muito mais ambiciosas e, se de fato os Estados Unidos sair de novo do Acordo de Paris, talvez nem tenha representatividade dos Estados Unidos aqui no Brasil na COP30. Mas essa COP29 acaba tendo um desafio até muito maior do que já tinha, como eu mencionei, já tem que acelerar demais a redução das emissões, mas agora, com a reeleição do Trump, ela vai ter que ter metas muito, muito ambiciosas. Agradeço a sua participação, Carlos Nobre, no nosso webinar, esclarecendo pontos importantíssimos sobre a questão climática global e comentando sobre a eleição do Trump nos Estados Unidos. Muito obrigada. Dando continuidade ao nosso webinar pré-G20 do Integridade ESG, vamos falar do tema da energia. Vamos ouvir agora as análises de José Luiz Alqueires. Ele é engenheiro e foi secretário nacional de energia. Também foi presidente da Eletrobras, da Light, da Serge e da Alstom Brasil, além de ter sido presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Ele atualmente é vice-presidente honorário do Conselho Mundial de Energia e vice-presidente do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Bom dia, José Luiz Alqueires. Agradeço a sua presença aqui no nosso webinar, trazendo toda a sua experiência no setor energético. Bom dia. O Grupo de Trabalho de Transições Energéticas da Trilha de Sherpas do G20
elaborou uma série de propostas em relação ao tema da energia. O grupo solicita à cúpula do G20 a promoção da dimensão justa dos planos de transição energética através de iniciativas institucionais de capacitação, transferência de tecnologia e financiamento adequado, com ampla participação do Estado. Eu gostaria de perguntar ao senhor, diante de toda a sua experiência no setor energético, como é que o senhor avalia essa proposta? O senhor acredita que essas iniciativas poderiam ser realizadas pelo Estado e o senhor vê como um caminho para a transição energética justa? Não há a menor dúvida, Cíntia, que o papel do Estado na configuração das novas formas de vida e, por consequente, das novas formas de utilização de energia é muito importante. Mas o que eu vejo é, à luz da enorme resistência da conscientização do mundo em relação a esse problema, nós precisamos ser mais ambiciosos. Nós precisamos propor alterações nos modos de vida da nossa civilização, que tem sido extremamente predatória em relação aos recursos naturais e extremamente punitiva no sentido de impor a uma grande percentual da população mundial se adaptar para o benefício de um grupo menor, talvez 10%, talvez um pouco mais, que se beneficia realmente de todos os avanços da ciência. Para esse papel, é fundamental que se encare a transição energética como uma consequência. O que está se encarando até agora é que ela é o problema. Então, se os carros poluem, vamos para carros elétricos. Se a produção de energia a carvão é poluente, vamos para o gás. Se o gás é poluente também, vamos para o nuclear. Mas o que, no fundo, é muito poluente é a intensidade com que nós utilizamos os recursos naturais da Terra. Costuma-se dizer que o Brasil tem uma pegada, vamos chamar assim, de carbono muito leve. Não é verdade. O Brasil emite 2 gigatoneladas de carbono num mundo que emite 50, ou seja, nós emitimos 4% do total das emissões de gases de efeito estufa do mundo. E a nossa população, 200 milhões, num mundo de 8 bilhões, você vê, 4% da população do mundo seria 320 milhões. Ou seja, se o brasileiro emitisse a média do mundo, né, teria que... O brasileiro está emitindo 60% a mais que a média do mundo, né? Então, isso é uma coisa complicada. Então, o que eu acho é o seguinte: nós precisamos que o mundo pense em mudanças na sua forma de vida. Para onde vai a energia? 50% dela vai para o clima. Né? O clima é responsável para a climatização dos ambientes.
fabris, comerciais e residenciais. No mundo, isso. Então, quem vive abaixo ali dos 16, 17 graus tem que esquentar. Quem vive acima, como nós, tem um ar-condicionado para resfriar. Aí vai metade da energia no mundo vai nessa condição de conforto. 25% vai para o transporte e 25% vai para os processos industriais. Nós precisamos olhar para esses grandes componentes e falar que modelo de urbanização reduziria isso? Os deslocamentos, a necessidade de cargas para a climatização e a necessidade de energia para os processos industriais. Essa que é a questão. A questão energética é subsidiária, importantíssima, e é na que está focada. A própria pergunta que você fez aponta nesse sentido, né? Como transferir tecnologia. Então, você está falando como a Europa vai transferir tecnologia para a África ou para cantos menos desenvolvidos no Brasil, que tem tecnologias hoje em vários campos muito avançados. Mas o que acontece é que o problema não é esse. O problema é esse também, mas esse é 10%, 20% do problema. Né? O problema são os países altamente desenvolvidos mudarem os seus modos de vida para modos de vida menos predatórios, não exportarem indústrias poluentes. Por exemplo, aqui no Brasil, 50% das emissões brasileiras vem do uso da terra. E esse uso da terra fez o Brasil, que tem 2% da população mundial, né, como a gente viu, um pouquinho mais, 2,5% da população mundial, alimentar 10% da população mundial. Então, nós estamos produzindo emissões para ganhar divisas, dólares, que, aliás, se confirmar a vitória do Trump, não vai ser nem para ganhar dólares, vai ser para ganhar renminbis, que é a moeda da China. Então, a vitória dos Estados Unidos, a vitória do Trump nos Estados Unidos e o programa econômico do Trump, que é um país lá mais fechado, mais autossuficiente, um país que vai provocar indiretamente, se tiver sucesso, uma rearrumação completa nos fluxos de comércio mundial. O maior parceiro dos Estados Unidos comercial é a China. Né? Então, imagina ele reduzir. Então, a China vai procurar outros mercados. A China vai investir aqui no Brasil muito. Nós vamos começar a conviver, as nossas escolas técnicas receberão chineses, nós teremos cursos de mandarim e muito mais qualidade. Isso eu acho muito positivo, porque o que a China está mostrando é que nós devemos caminhar para uma sociedade mais laica, uma sociedade mais universal. E isso será, talvez, a questão mais importante para a transição energética. Se consolidar um pensamento que o mundo é a nossa casa comum,
que a China e a Índia têm que parar de queimar carvão e poluir o mundo, que o presidente dos Estados Unidos fez agora já um discurso como vencedor, dizendo que teremos todo o petróleo que precisar. Petróleo para nós é ouro líquido. Então, você vê das economias, talvez a economia mais importante do mundo, ou a segunda, a economia americana, adota um discurso nitidamente negacionista do que está havendo no clima em função do modo de vida que a gente leva e que gera esse problema da emissão dos gases, para os quais a energia nos países desenvolvidos é um grande fator, e aqui no Brasil é o uso da terra e o desmatamento. Muito bem, eu agradeço sua participação e por ter trazido essas questões, essas reflexões mais profundas sobre os nossos modelos de vida. Essas reflexões são essenciais para a transição energética, sem dúvida. E obrigada também pela sua análise da questão global com a reeleição do Donald Trump. Mais uma vez, obrigada. Foi uma alegria participar aqui e trazer alguns pontos um pouco fora do cardápio, né? Mas que são sempre estimulantes para os nossos pensadores acadêmicos e homens de imprensa. Muito obrigado pelo convite. Vamos dar prosseguimento ao segundo painel do webinar pré-G20 do Integridade ESG, que discute as propostas das novas políticas de governança global que serão debatidas na cúpula do G20. E agora vamos ouvir René Garcia, que é o atual diretor de operações e vice-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. René Garcia também foi secretário de Fazenda do Estado do Paraná, além de ter sido presidente da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Bom dia, René Garcia. Bom dia, como é que vai? Tudo bem, muito obrigada por estar aqui conosco no segundo painel do nosso webinar para G20 do Integridade ESG. Bom, René, a Força-Tarefa 2, voltada para a ação climática sustentável e de transição energética justa, do grupo T20, que conecta os maiores think tanks e institutos de pesquisa do país e do mundo ao G20, elaborou 5 propostas-chave. Eu vou pedir para o senhor comentar uma dessas propostas, que é a padronização e a integração efetiva do pilar social e da biodiversidade em taxonomias verdes, padrões de divulgação de sustentabilidade e estruturas e métricas ESG. De acordo com essa força-tarefa, essa medida vai facilitar a harmonização e a implementação de requisitos de sustentabilidade para empresas e instituições financeiras. Essa padronização deve considerar indicadores sociais e de desigualdade, bem como a natureza e as metas de proteção da biodiversidade alinhadas com os ODS da ONU e com o quadro global para a biodiversidade. Essa proposta também recomenda que os países do G20 assegurem que tais taxonomias, padrões e estruturas de divulgação não criem barreiras ao comércio ou ao acesso aos mercados financeiros, ao mesmo tempo que apoiem cadeias de abastecimento sustentáveis e a descarbonização da indústria e também a criação de empregos verdes de qualidade. Bom, René, gostaríamos de perguntar, diante da sua experiência em taxonomia verde, inclusive junto à CVM, da qual o senhor foi presidente, se o senhor acredita que essa proposta representa um caminho eficiente para acelerar a transição energética justa, e se também o senhor acredita que essa medida é viável em nível global. Bom dia. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade. Queria fazer um pequeno reparo. Na verdade, eu fui diretor da CVM e fui presidente em exercício por algumas oportunidades. Fui presidente
foi da Superintendência de Seguros Privados. Mas eu acho que a pergunta ela é extremamente complexa, e sua resposta exige um grau de reflexão muito alto, muito amplo, porque na pergunta tem alguns objetivos que são conflitantes. Eu acho que, sem dúvida, o clube procura estabelecer uma métrica, um dicionário comum para que possa ser estabelecido conceitos que possam ser, de alguma forma, comparados entre países, entre entidades, para que possa favorecer a questão da transparência entre instituições, entre empresas, entre organizações e entre países. Isso significaria que a necessidade de estabelecer alguma espécie de uma métrica nos balanços das empresas que pudesse, de alguma forma, eu estou sempre continuando, sempre de alguma forma, estabelecer regimes que possam ser comparados de contribuição para a questão ambiental, seja do ponto de vista positivo ou negativo, dentro de uma estrutura de parâmetros que não sejam conflitantes. Ou seja, em outras palavras, estabelecer que empresas, instituições financeiras e organizações que possam, de alguma forma, terem em seu valor adicionado à sociedade a contribuição para a questão ambiental, seja do ponto de vista de caracterizar poluição, nível de carbonização e, ao mesmo tempo, parâmetros para que possa o país, de alguma forma, no seu PIB potencial, no seu PIB aparente, ele possa calcular e medir o impacto ambiental. É muito complexo. Eu confesso o seguinte, que tem uma certa dificuldade de estabelecer, pela incapacidade de estabelecer um consenso que possa reunir entidades tão conflitantes para externar e dar transparência a quais são as contribuições positivas e negativas dos órgãos, das empresas e das instituições. Você gostaria de evoluir com o tema, Cíntia? Eu acho que a primeira coisa a fazer, de alguma forma, já está sendo feito por algumas empresas que têm um balanço social e um balanço energético. Dar transparência para os efeitos da sua contribuição para o meio ambiente. Mas, ao mesmo tempo que isso é feito sem que haja uma possibilidade de estabelecer parâmetros que possam ser comparados entre instituições, entre empresas, entre organizações. Um tema difícil, muito difícil. Acho que vai levar um certo tempo para que possa se chegar, a alguma forma, a métricas que sejam comuns entre instituições, porque os países têm diferentes modelos energéticos, diferentes modelos de inserção no comércio global, e, como você mesmo colocou, um dos requisitos é justamente o de que não essa taxonomia não possa prejudicar o comércio internacional. O que é complicado, porque deveria, de alguma forma, a padronização dos parâmetros levar a quantificar quais são as contribuições negativas dadas por instituições ou por empresas e até mesmo por países. Bom, Renê, agradeço o seu esclarecimento, chamando a atenção para o quanto essa proposta de padronizar as taxonomias verdes em nível global representa um grande desafio, porque cada país tem a sua padronização. Eu queria fazer uma última pergunta em relação a isso. Então, o senhor conclui que não é uma proposta viável? O senhor é cético em relação à aprovação dessa proposta? O que o senhor acha? Do ponto de vista, sendo extremamente realista, no curto prazo, eu acho muito difícil chegar a algum tipo de consenso com relação a essa proposta. Como todas as propostas que envolvem
a questão de quantificação e de parametrização de impactos climáticos, tem sempre um processo de discussão muito intensa. Os ganhadores não querem pagar e os ganhadores não conseguem medir, aferir resultados, e os perdedores não querem pagar pelos seus efeitos. Isso é verdade. Então, realmente, é difícil chegar a algum consenso a curto prazo. Certo. Bom, agradeço muito a sua participação e obrigada por também nos trazer aqui a realidade, apesar das propostas serem muito bonitas no papel, mas a realidade tem muitos desafios de conciliação aí de padrão, de objetivos mesmo, né? Enfim, não será fácil. É só ter a proposta e ter a pergunta já de alguma forma obriga que os atores desse ambiente eles possam de alguma forma se mostrarem a sua cara, né? Então é positivo. Certo. O debate em si é algo positivo, né? Claro, até sempre porque né? Sempre é. Sim. Né? Tá certo? Muito obrigada, Renê. Eu que agradeço, Cíntia. Muito obrigado. E um abraço a todos. Tá? Continuando o nosso segundo painel do webinar pré-G20 do Integridade ESG, voltado para as políticas de governança global que serão debatidas na cúpula do G20, vamos falar de um tema fundamental para todos nós, a saúde. Vamos ouvir agora a análise do Dr. Denizar Viana, que foi secretário de Inovação do Ministério da Saúde. Ele é o atual presidente do Conselho Empresarial do Ecossistema da Saúde da Associação Comercial do Rio de Janeiro, além de ser professor titular de Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, doutor Denizar. Agradecemos a sua presença aqui no nosso webinar, trazendo a sua visão, a sua análise sobre um tema tão relevante que é a saúde. Bom, doutor Denizar, uma das propostas do T20, que é o grupo dos think tanks e centros de pesquisa ligado ao G20, vai pedir à cúpula dos países a adoção da abordagem chamada de One Health para questões de saúde globais, com transferências de tecnologia e cooperação global em temas como vacinação, medicamentos e insumos estratégicos de saúde, inclusive em países em desenvolvimento. A abordagem One Health defende a harmoniosa integração de humanos, animais e meio ambiente. Essa proposta recomenda a promoção de padrões internacionais de saneamento, saúde animal e proteção da biodiversidade em todas as cadeias de fornecimento e produção. Além disso, essa proposta solicita a criação de um mecanismo de governança para coordenar os esforços da One Health em diversos setores, permitindo respostas oportunas às ameaças emergentes à saúde, a exemplo de pandemias. Bom, doutor Denizar, diante da sua experiência em saúde, inclusive em saúde pública, gostaríamos de ouvir a sua análise sobre a viabilidade dessa proposta, se, na sua opinião, é viável e se, uma vez aprovada, realmente ela é eficaz para combater epidemias e responder a questões de saúde globais. Cíntia, muito obrigado pelo convite, a você, a Faro, da Integridade ESG, um tema tão relevante quanto esse. E nós, durante a pandemia, eu era secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde no Brasil, e eu vivi os primeiros meses da pandemia, e nós nos deparamos com um colapso das cadeias produtivas e de suprimento dos insumos médicos, desde insumos básicos, a parte toda de equipamentos de proteção individual, a parte dos insumos farmacêuticos, ventiladores, né, necessários para tratar os casos graves de Covid. Isso alertou o mundo da necessidade de produção, de pesquisa, desenvolvimento e produção desses insumos de maneira regional para garantir
a integridade e a sustentabilidade, principalmente dos sistemas de acesso universal. Então, isso alertou que o mundo precisava rever esse modelo de produção que estava muito concentrado, e até hoje está muito concentrado na China e na Índia. Só para te dar alguns números, 90% dos insumos farmacêuticos ativos, que são os ingredientes básicos que o Brasil compra desses dois países. Nós somos totalmente dependentes do fornecimento dessas tecnologias. Isso alertou o mundo sobre a necessidade da gente avançar na produção local e regional desses insumos. A ministra Nízia, aqui do Ministério da Saúde brasileira, falou na semana passada exatamente sobre esse tema, de uma cooperação internacional para que a gente possa desenvolver isso. Como é que isso pode funcionar? Nós precisamos, primeiro, instituir nos países uma política de Estado voltado para esse objetivo. Por quê? Porque nós precisamos de mecanismos de incentivos públicos, de compras públicas para poder atrair esses insumos para a produção local. Nós precisamos de capacitação de recursos humanos em todo o desenvolvimento dessas tecnologias. E quando eu falo tecnologias, eu estou falando de vacinas, eu estou falando de medicamentos, de dispositivos médicos, os medical devices, necessários para que a gente possa não só suprir o dia a dia das demandas de saúde da nossa população, mas estarmos preparados para futuras pandemias. Para que isso aconteça, nós temos que ter uma política de Estado voltada para isso e também uma governança por parte dos organismos internacionais. Aqui na América, principalmente nas Américas, nós temos um papel fundamental da Organização Pan-Americana de Saúde, que é um braço da Organização Mundial de Saúde, fazendo compras conjuntas na área de vacinas, na área de medicamentos de alto custo, para que os sistemas estejam preparados para isso. É muito importante, Cíntia, que haja uma integração, e só avança quando há integração do setor público com o setor privado, porque o governo ele é um grande indutor de todo esse complexo econômico e industrial da saúde, mas ele necessita que o setor privado, na área de produção, na área de pesquisa, na área da prestação do serviço de saúde, é parte desse processo também, os hospitais, os laboratórios, os profissionais de saúde, todo esse ecossistema da saúde precisa funcionar adequadamente para que a gente possa realmente fazer isso acontecer. E não basta ser só um produtor. Nós precisamos também dominar pesquisa e desenvolvimento desses insumos, numa área de extrema relevância tecnológica, onde também a capacitação técnica é fundamental. E isso é importante porque o Brasil, em algumas outras áreas, ele conseguiu fazer esse caminho para ter, inclusive, autonomia e participar no mercado mundial de insumos de alta tecnologia. Dois grandes exemplos, dois cases no Brasil, é a Embraer, que desenvolveu toda uma capacidade de produção de aeronaves de médio porte, quer dizer, um país de renda média como o Brasil, ele é competitivo internacionalmente porque fez uma articulação fundamental, Cíntia, que tem que acontecer na saúde também, que é integrar o Estado, o mercado e a academia. Essa tríade é fundamental para que a gente possa avançar. Nós temos exemplos exitosos no Brasil, na área aeroviária, na área do agronegócio. Nós temos uma produção agrícola de excelência no Brasil em termos de produtividade, porque também houve essa articulação através de uma estrutura chamada Embrapa, que fez exatamente esse caminho. Então, nós temos que ter esse olhar de uma política de Estado, não pode ser uma política de governo na área da saúde. Numa questão fundamental, e existe uma outra discussão também importante, Cíntia, é o seguinte: nenhum país ele é autônomo na produção desses insumos. Porque a gente está falando desde a produção de uma aspirina até a terapia gênica, que são tecnologias extremamente sofisticadas, disruptivas, que fazem novas edições do gene defeituoso. Então, nenhum país ele é 100% autônomo. E daí é que eu acho que esse é um canal importante para a gente discutir. Nós precisamos de uma governança internacional na discussão dos preços desses insumos no mercado mundial, principalmente dos medicamentos.
E existe uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde chamada Fair Price, preço justo, no sentido de que os países, por sua capacidade de compra da sua renda, também têm acesso a esses insumos farmacêuticos. Quando a gente fala do Fair Price, é exatamente o equilíbrio entre continuar incentivando a inovação dessas empresas para desenvolver cada vez mais, e a pandemia foi um exemplo disso. Em 10 meses nós já tínhamos uma vacina para a Covid-19, né, contra o SARS-CoV-2, mas, ao mesmo tempo, garantir acesso da população a esses insumos de alto custo. Então, nós temos que ter uma política voltada para desenvolvimento local de insumos, mas aquilo que não é possível desenvolver localmente, que haja uma governança internacional, no sentido de garantir que hajam preços justos para que os sistemas de saúde tenham acesso a essas tecnologias também. Então, essa é uma articulação fundamental para que a gente possa estar preparados para novas pandemias, para que a gente possa, cada vez mais, numa área que vai demandar investimento de capital, a área da saúde é sempre capital intensivo, por quê? Porque a população está envelhecendo, vai demandar mais cuidados de saúde, porque a população está diante de novas tecnologias que mudam a história natural da doença, e a gente tem que colocar capital também, tem que ter melhor gestão, e isso faz parte de uma cooperação. Não há solução isolada, os países têm que estar articulados regionalmente, internacionalmente, para fazer frente a esses desafios. A pandemia nos trouxe muitos aprendizados. Talvez uma das questões críticas é a solidariedade entre os países nesse sentido. Solidariedade científica para o desenvolvimento das necessidades, mas também na hora do acesso a essas tecnologias. O sistema de saúde ele é alicerçado entre acesso aos cuidados de saúde com qualidade e sustentabilidade. É isso que nós buscamos quando nos colocamos no sentido de ter uma política local e regional de produção de insumos na área da saúde. Muito obrigada, doutor Denizar, pela sua participação e por chamar a atenção para questões fundamentais para a saúde, como a necessidade de se investir na produção local de insumos farmacêuticos e a necessidade da cooperação não só entre os países, mas também da cooperação entre capital privado, Estado e academia. Muito obrigada. E agora, dando continuidade ao nosso segundo painel do webinar pré-G20 do Integridade ESG, voltado para a análise das propostas para as novas políticas de governança, vamos falar de um tema super importante, que é a agricultura sustentável. Vamos conversar com Luiz Carlos, da Finapop. Ele é diretor executivo da entidade, que trata do financiamento popular para a produção de alimentos saudáveis. Ele é engenheiro agrônomo e atuou na área de cooperativismo de crédito por mais de 10 anos na Cooperativa de Crédito de Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Olá, Luiz. Antes de mais nada, agradeço a sua presença no webinar, falando de um tema tão fundamental para a sustentabilidade, que é a agricultura familiar. Bom, Luiz, a força-tarefa voltada para sistemas alimentares sustentáveis do B20 Brasil, que é o grupo que conecta a comunidade empresarial à cúpula do G20, elaborou algumas propostas para apoiar a transição ecológica dos agricultores. Entre essas propostas está a criação de modelos inovadores de financiamento e colaboração para apoiar a transição ecológica nessa área, em direção a sistemas alimentares resilientes e sustentáveis. A proposta prevê ainda que isso será feito usando mecanismos de financiamento combinados, melhorando as ofertas financeiras atuais, reduzindo os riscos e incentivando investimentos, além de redirecionar o apoio agrícola para acelerar a transição para sistemas alimentares, como eu disse antes, mais resilientes, mais sustentáveis e também mais equitativos. Bom, Luiz Carlos, diante da sua experiência na agricultura sustentável, e em relação também à sua experiência no financiamento agrícola, eu gostaria de perguntar se você acredita que essa proposta é viável, acredita que é uma maneira realmente eficaz de financiamento da transição energética na agricultura? Bom, eu acho que sim, uma proposta bastante interessante, bastante alinhada com os desafios que
que a gente tem na transição, né, da produção, da forma de produzir no campo, né? Mas eu acho que precisa levar em consideração, principalmente quando a gente olha para o público da agricultura familiar, as características, né, desse público que historicamente é excluído das linhas de crédito. A agricultura familiar que concentra a produção de alimentação, né, no Brasil, principalmente a alimentação diversificada e a alimentação que pode estar disponível nos circuitos curtos, né, no município que tem ali as escolas, que recebe a merenda escolar. Geralmente você tem produção no interior desses municípios, é uma produção diversificada, de maior qualidade nutricional e que precisa de incentivo para que, de fato, seja feita a transição, né, para essa produção agroecológica, mas muitas vezes esses produtores não têm apoio, né, e essa produção ela fica inviabilizada do ponto de vista logístico ou da própria ausência de financiamentos, e esses municípios, essas escolas acabam recebendo na própria merenda escolar alimentos que vêm de grandes centros urbanos de distribuição e com uma qualidade inferior desses alimentos e, claro, que com muito mais emissão de carbono, né, quando a gente pensa em toda a logística de armazenagem e distribuição. Então, acho que para que, né, seja efetivo, é preciso que leve também em consideração a realidade, né, desses pequenos produtores, as regionalidades, né, as características de cada região, da própria organização desses agricultores, né, em cooperativas, em associações. Então, tem uma característica diferenciada que acaba sendo um limitante, né, e essa limitação pode acabar sendo reproduzida nesse novo tipo de financiamento se essas condições e características não forem levadas em conta, né. O Finapop, ele é um instrumento que já está há 4 anos, né, atuando junto à agricultura familiar, especialmente agricultores em territórios de reforma agrária, né, em todo o Brasil. Hoje a gente já tem cooperativas e associações em 22 estados do Brasil. E o nosso objetivo principal é criar condições para que essas famílias, esses agricultores familiares, através das suas organizações coletivizadas, consigam acessar crédito, né, especificamente para a produção de alimentos e alimentos em modelos produtivos de transição agroecológica. Então, nós temos cooperativas e associações que já têm a produção com certificação orgânica, mas muitas delas ainda não têm um certificado, mas já trabalham num processo mais ou menos avançado de transição agroecológica, né? Então, a gente tem vários experimentos, vários financiamentos, né, que já atuaram aí para a redução do uso de insumos, para ampliação da área de produção em sistema orgânico, né, ou já em sistema agroecológico. Isso acaba provocando também o aumento da diversidade desses alimentos, e, consequentemente, você tem aí um processo de preservação, né, e dos recursos desses territórios onde essas produções estão acontecendo. Nós buscamos, principalmente, atender aquele público que nunca acessou crédito, né, mais de 70% das cooperativas que trabalham com a gente, ou associações, acessaram o crédito pela primeira vez com o Finapop. E um dos motivos é justamente esse: quando você chega numa instituição financeira, quando você vai buscar um crédito, mesmo aquele crédito destinado para a agricultura, ele está formatado dentro do pacote, né, do modelão aí da produção ou de commodities, monocultivos, né, quando você tem recurso para tecnologia, para maquinário, são para os grandes maquinários, né, para tecnologia mais adequada, né, para grandes produções, e você não tem abertura, né, para receber propostas e projetos de pequenos agricultores, de pequenas cooperativas, que tem uma produção mais diversificada, que tem uma produção, muitas vezes, né, tem as suas regionalidades, os ciclos de cada cultura. Então, você acaba tendo que adaptar o projeto de produção à disponibilidade do crédito, e aí ou você não acessa, ou ele acaba se tornando inviável, muitas vezes vira uma armadilha, né, para o próprio endividamento dessas organizações, isso quando elas conseguem, de fato, acessar o crédito, né. São grupos de produtores que têm também limitações com relação a garantias, né, dificuldade de constituir garantia, dificuldade de cumprir com as exigências de manuais de crédito para poder acessar, né, ter a liberação ali de limites de crédito. Então, é um universo de pessoas, de um público extremamente importante para a segurança e soberania alimentar do país, que, né, estão fora do crédito convencional, mesmo das políticas públicas, né, muita política pública destinada para esse grupo acaba não chegando lá na ponta, justamente porque os repassadores de recursos não estão preparados ou não têm as condições de analisar e ofertar esses créditos. Então, é isso que a gente vem buscando no Finapop, né, criar esse ambiente
onde o recurso tem o recurso, ele, na verdade, ele tem que atender a demanda concreta lá da base produtiva. Então, a gente busca criar ferramentas e mecanismos para promover essa relação entre investidores, né, pessoas comuns que estão lá deixando suas aplicações na poupança, em alguns outros títulos aí de captação dos bancos convencionais, essas pessoas poderem direcionar esses seus investimentos para projetos de produção de alimentos e alimentos agroecológicos ou em transição agroecológica, né? Hoje nós temos uma ferramenta de captação que é uma plataforma de investimento coletivo. É uma plataforma regulada, né, pela CVM 88 de 2022, que é um ambiente eletrônico onde os projetos das cooperativas, os projetos para a produção de alimentos, depois que eles passam, né, por uma seleção, uma qualificação, que tem a sua análise garantida, esse projeto é colocado nessa plataforma com todas as informações essenciais ali da proposta, e os investidores, ao acessar essa plataforma, eles podem, né, analisando esses projetos, decidindo por um ou outro para financiar, ele faz o investimento diretamente nesse ambiente da plataforma. É um processo bastante simples, ele consegue entrar, faz um cadastro, escolhe a oferta que ele quer investir, escolhe o valor, né, a quantidade de cotas, a partir de R$100 ele já pode fazer o investimento, e ele mesmo gera o documento de pagamento, seja o boleto, o Pix, e ele passa a ser o investidor daquela oferta. Então, esse hoje é a ferramenta que a gente tem de forma mais direta e participativa, né, que as pessoas conseguem, inclusive, depois acompanhar a execução do projeto até a sua conclusão, né? Então, ali pela plataforma, recebendo informações, recebendo relatórios do que aquele investimento está gerando de impacto naquela comunidade. Eu acho que sim, eu acho que é uma proposta bastante alinhada com esses propósitos, mas eu acho que ela precisa também levar em consideração a realidade da agricultura familiar no Brasil. A agricultura familiar é quem produz a maior parte dos alimentos, né, os alimentos que chegam até a mesa das pessoas, e a gente precisa garantir que as condições que hoje retiram essas pessoas, esses produtores do crédito, que eles não tenham essa mesma barreira, né, nessa proposta. Então, a agricultura familiar tem diversas características especiais que diferem da grande agricultura, que hoje já tem bastante crédito disponível, como, por exemplo, a dificuldade de acesso aos bancos, a dificuldade de constituir garantias. São produções que dificilmente conseguem seguro agrícola, e aí o seguro agrícola hoje está cada vez mais importante, né, por conta dos efeitos das mudanças climáticas, muita perda por seca, por enchente. Então, a agricultura familiar precisa também ser assistida nesse sentido, para que ela funcione, que ela consiga fazer a transição, e é super importante que a agricultura familiar protagonize isso pela quantidade de alimentos que ela produz. A gente precisa levar em conta essas características próprias, né, desse tipo de produção. As condições regionais, as características dos locais, né, uma agricultura que geralmente está lá no interior do município, que tem muita dificuldade logística, né, para fazer esses alimentos chegarem até o comércio, para a compra institucional, para a alimentação das escolas. Então, é importante levar em consideração essas características para que, de fato, ela seja efetiva, né? Prosseguimos com o nosso painel 1 do webinar pré-G20 do Integridade ESG, analisando as propostas para as novas políticas de governança global que serão debatidas no G20. E vamos falar agora de um tema muito atual e relevante para a agenda da transparência e da integridade, que é a inteligência artificial. Vamos conversar com a especialista no tema, Isabela Cansado, que é coordenadora de Relações Institucionais e Governamentais da Câmara Brasileira de Economia Digital. Ela é especialista em Direito Público e Empresarial e atuou na Casa Civil da Presidência da República, onde foi secretária adjunta substituta na Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos, além de ter exercido funções de assessoria na Secretaria de Governo da Presidência da República, no Senado e no Ministério Público Federal. Bom dia, Isabela. Obrigada por estar aqui conosco no nosso webinar pré-G20, esclarecendo o público sobre esse tema tão essencial e tão atual que é a inteligência artificial. Isabela, a força-tarefa de integridade e conformidade do B20 Brasil, que conecta a comunidade empresarial à cúpula do G20, elaborou propostas para promover a liderança ética e fomentar o crescimento inclusivo.
Uma dessas propostas é o aprimoramento da transparência e da comunicação em sistemas de inteligência artificial, com a criação de códigos de conduta e a adoção de estruturas globais sobre desenvolvimento e implementação de IA. Além disso, essa força-tarefa propõe estimular os setores público e privado para promoverem locais de trabalho mais justos e seguros, com medidas para prevenir e combater o assédio. Bom, Isabela, gostaríamos de perguntar se você acredita que essas medidas em relação a códigos de conduta para a IA, essas propostas são viáveis para promover uma liderança realmente mais ética e uma economia mais inclusiva? O que você acha dessa proposta? Como você analisa? Bom dia, Cíntia. Obrigada. Compromissos de desenvolvimento e uso transparentes e éticos de inteligência artificial são desejáveis e absolutamente relevantes, além de catalisadores para se alcançar o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável, de modo que o aprimoramento das estruturas de transparência e explicabilidade em sistemas de inteligência artificial é um compromisso central para o desenvolvimento responsável da IA, com o objetivo de garantir o desenvolvimento socioeconômico e a redução das desigualdades. Uma das medidas que podem ser adotadas em um leque de iniciativas corporativas para a IA responsável é justamente a adoção de códigos de conduta, entendidos estes como um conjunto de regras, de boas práticas, de padronizações, construídas dentro do setor produtivo e que garanta práticas comuns, harmônicas e alinhadas a valores de referência. Considerando a complexidade das cadeias de valor da IA, códigos de conduta são importantes, pois garantem uma consistência principiológica e de valores dentre os vários fornecedores de um determinado sistema. E a adoção de códigos de conduta tem um aspecto positivo adicional, que é de poder ser customizado para identificar de maneira clara os benefícios e os riscos de um determinado contexto de uso de um sistema de IA, podendo, então, definir práticas e salvaguardas específicas. O EU AI Act, que foi recentemente aprovado, traz a previsão de construção de um código de conduta de IA, um mecanismo pensado para manter a atualidade das normas que regerão o desenvolvimento e uso da inteligência artificial. Em todo o mundo, já foram publicadas mais de 60 frameworks de governança e ética de IA, com o propósito de oferecer uma metodologia para se organizar, documentar e gerir o ciclo de vida das soluções de inteligência artificial, para incentivar a colaboração entre as áreas das organizações, para proporcionar transparência, auditabilidade, explicabilidade e possibilitar ajustes visando mitigar de forma consciente e recorrente os impactos negativos. E ao trazermos a discussão aqui para o Brasil, também temos que conversar abertamente sobre mecanismos de governança genuínos. Importante dizer que aqui no Brasil já vem se mobilizando consideráveis esforços para concretizar as diretrizes sinalizadas internacionalmente e também internamente. E eu acredito que, como organização do setor privado, há que se falar, sim, em mecanismos de governança, enquanto estruturas de desenvolvimento e implementação da IA, que visam promover uma liderança mais ética e uma economia mais inclusiva, mitigando, assim, as diversas formas de desigualdades, que é uma preocupação legítima trazida pelos debatedores e formuladores de políticas públicas. Atualmente, as próprias plataformas digitais e prestadores de serviços digitais em geral, inclusive, já utilizam em seus sites e em suas políticas os princípios de IA. Nesse sentido, uma intervenção estatal que vem a estabelecer regras específicas sobre esse tema precisa ser realizada sem que se implique em excesso de intervenção na atividade privada e na imposição de obrigações que não levem em consideração as consequências possíveis daquele sistema de inteligência artificial. Existem muitas IAs, de modo que qualquer discussão a respeito de um patamar mínimo de códigos de conduta precisa envolver os diversos interlocutores ou grupos de interlocutores envolvidos ou afetados, dadas as diferentes complexidades e diferentes realidades. E eu chamo a atenção aqui ainda para outra questão, que é de se incentivar o desenvolvimento de estruturas internas nas organizações, de maneira que essas organizações possam abraçar a adoção de códigos de boas práticas e códigos de conduta para uso e desenvolvimento de IA.
é algo que vemos com bons olhos e não precisa ser necessariamente a regulação a fazer isso. Enquanto a regulação amadurece para buscar o equilíbrio entre o incentivo à inovação e os riscos sociais envolvidos, fortalece-se a discussão sobre o papel das organizações públicas e privadas no desenvolvimento justo e sustentável de IA. Trata-se, inclusive, de medida para a implementação e observância dos princípios de ESG. Tais estruturas teriam efeito de lei ou efeito vinculativo para esses agentes, podendo vir a ser um enforced para eles, na medida em que eles teriam esse poder de aplicação vinculativa a partir do momento que eu, organização, concordar em aderir àquele código. Isso significa, portanto, que o meu sistema de IA terá explicabilidade e prestação de contas, de modo que se o regulador vier me perguntar como aquela decisão de IA foi alcançada, eu saberei explicar e dizer que informações e parâmetros eu coloquei ali para que a IA chegasse naquele lugar. Isso é a explicabilidade de sistemas, que é um mecanismo de governança. As organizações públicas e privadas são conscientes de que toda a capacidade de sistemas de IA deve ser acompanhada de responsabilidade, que passa pelo desenvolvimento e aprimoramento de códigos de conduta. Outro exemplo é informar que existe um comitê que faz essa análise e que é diverso, composto por pessoas que atendam a critérios que garantam a inclusão e a diversidade, olhando sempre o input e o output da IA, e tentando corrigir eventuais discrepâncias ou vieses que não deveriam estar ali. Seriam, então, eficazmente mitigados os vieses por meio de autenticação e proveniência de conteúdos gerados por sistemas de IA. Dessa maneira, direcionaríamos a inovação tecnológica para atender a princípios de transparência, ética e não discriminação, construindo um ambiente inclusivo, seguro e sustentável, estando as empresas comprometidas com o desenvolvimento responsável dos sistemas de IA, com supervisão humana e em conformidade com as boas práticas de inteligência artificial, de modo a se assegurar a privacidade, a proteção de dados pessoais, o respeito aos direitos humanos, as liberdades fundamentais e a propriedade intelectual. Portanto, o tema da adoção de estruturas globais sobre desenvolvimento e implementação da IA merece reflexões importantes. Nos últimos 12 meses, aproximadamente, vimos uma onda bastante relevante de documentos internacionais sobre regulação de IA e quais deveriam ser seus princípios reguladores. Essa onda reforça que nesse tema temos que evitar criar jabuticabas, pois a IA somente poderá ser devidamente endereçada mediante mecanismos globais de governança, pois é de natureza da própria tecnologia esse efeito complexo, trazendo muitos agentes para essa cadeia de valor. Esses documentos internacionais reforçam compromissos de um desenvolvimento ético e responsável de sistemas de IA, com mecanismos de governança transparentes e eficazes. E nesse bojo, o Brasil teve participação relevante na construção, por exemplo, do Governing AI for Humanity, da ONU, que prevê um arcabouço global de regulação de IA, e também foi signatário do Bletchley Park Declaration. Para além do reconhecimento da importância dessa discussão, precisamos também reconhecer a sua complexidade para a evolução e construção de um arcabouço de governança efetivamente global e o necessário tempo de maturação que um processo destes requer. Vale ressaltar também que o impacto transformador da IA está comprometido com as responsabilidades que dela decorrem. É necessário pensar na IA como um instrumento de inclusão e não de exclusão. E dessa forma, seu desenvolvimento deve ser pensado e orientado para este propósito desde a sua concepção. Nesse sentido, as organizações estão aprimorando seus estudos orgânicos, suas estruturas orgânicas de governança, para o desenvolvimento interno de sistemas de IA, assim como estabelecendo diretrizes, recomendações, políticas de código de conduta, treinamentos, tudo isso necessário para responderem aos benefícios trazidos pelo uso de IA. O avanço da inteligência artificial mudou o comportamento do mercado em relação à tecnologia, acelerando a percepção da sua relevância estratégica para o futuro das companhias. E, consequentemente, o ritmo da adoção da inteligência artificial em diferentes tarefas e setores, e junto aos extraordinários benefícios de IA, emergem incertezas, naturalmente. Mas, independentemente das obrigações a serem definidas pela regulação no Brasil,
é recomendável a construção de um conjunto sólido de diretrizes de governança de IA. Em resumo, acreditamos no papel transformador da inteligência artificial para a sociedade brasileira e que as organizações estão comprometidas com o desenvolvimento e o uso ético e responsável dessas tecnologias. Estamos ainda juntos como sociedade, entendendo seus reais impactos, seus reais desafios e construindo em conjunto a melhor solução para proteger a sociedade, garantindo que os benefícios sejam colhidos e os potenciais riscos mitigados. Não tenhamos medo da tecnologia, tenhamos uma discussão estruturada, madura e visionária sobre como colher todos os frutos que essa importante ferramenta nos proporcionará como sociedade. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabela, por esclarecer o nosso público sobre essa proposta relacionada à inteligência artificial e esclarecer que é possível, sim, adotar a inteligência artificial com governança através de códigos de conduta que gerem a proteção de dados pessoais e protejam, de forma geral, a ética, sem abrir mão dessa tecnologia, que nos facilita tanto. Obrigada mais uma vez, Isabela. Obrigada a vocês. Foi um prazer e uma honra. Obrigada. Chegamos ao final do nosso webinar pré-G20 do Integridade ESG, que antecipou as discussões de algumas das principais propostas que serão debatidas na cúpula do G20 no Brasil. Podemos entender através da análise de especialistas renomados que convidamos em áreas como transição energética, governança financeira, mudanças climáticas, agricultura, tributação, saúde e inteligência artificial, os desafios e a viabilidade dessas propostas em nível global. Peço que deixem seus comentários nos canais do Integridade ESG, no YouTube, no LinkedIn e no Instagram. Obrigada, um ótimo dia a todos e até o próximo webinar.